A gente começa falando sobre a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, nesta quarta-feira, abrir ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 integrantes do governo dele por suposta tentativa de golpe de Estado, após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Com base na denúncia da Procuradoria-Geral da República, os acusados vão responder pelos crimes de organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio da União e também deterioração de patrimônio tombado. Vamos então relembrar quem esteve nesse julgamento nesta quarta-feira. Acompanhe aí na tela quem foram os 7, o Bolsonaro e os 7 réus que se tornaram hoje, de acordo com o acolhimento dessa denúncia. A gente tem aí o Alexandre Ramagem, o Almir Garnier, o Anderson Torres, o General Augusto Heleno, o Mauro Cid, o Paulo Sérgio Nogueira, o Walter Souza Braga Neto. E a gente também tem aí uma próxima tela de quais que vão ser esses próximos passos, né, a partir de agora. Então, o que vai acontecer? A gente vai entrar nessa fase dos recursos, né, que agora as defesas, elas vão poder entrar, por exemplo, com pedidos de embargos, de declaração, e esses recursos, eles buscam esclarecer pontos ali que possam estar obscuros e contraditórios e apontar eventuais omissões e até mesmo erros na decisão. Logo após essa etapa, a gente tem a abertura da ação penal, que depois disso acontece os interrogatórios dos réus, as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa, e também há um esclarecimento ali dos peritos, se necessário. Depois disso, é aberto um prazo para que as alegações finais, no momento que essas defesas podem contestar as provas ali da PGR. E logo depois disso, acontece a fase do julgamento. Os ministros da primeira turma vão decidir se os envolvidos eles são culpados ou inocentes. Se eles forem inocentes, o processo é arquivado. E logo após essa fase ali do julgamento, acontece a decisão. A decisão, caso sejam condenados, eles vão ter penas ali fixadas de forma individuais, que vão depender ali da participação de cada um ali das ações, e as penas somadas, elas podem chegar até 43 anos e 4 meses de prisão por conta de agravantes. Mas, de acordo com o Código Penal, uma pessoa não pode ficar privada ali de liberdade por mais de 40 anos. Quando uma condenação supera esse limite, as penas elas devem ser unificadas. É o que acontece, por exemplo, com o General Braga Neto, né? Ele já está preso há mais ou menos 100 dias, então conta, né, esse período. Se for condenado mesmo, lá no final, né, assim que a ação penal for julgada novamente, aí esse período, né, todo esse período que ele ficou preso, conta também na redução da pena. E aí valem, né, aquelas condicionantes também, né, quando cumpre 1/6 da pena, aí tem uma série de questões de condicionantes que podem minimizar também o tempo de prisão e reduzir, né, a pena, por exemplo. A gente vai saber agora como votaram 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a votar. O resultado não surpreendeu, né, gente? Segundo Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro era o líder da organização criminosa. Vamos acompanhar. Foi dito também da tribuna pelo Dr. Celso Vilardi que não há provas que indiquem a participação do então presidente, que inclusive teria ele feito a ponte entre os então comandantes das forças com o novo governo na transição, e isso demonstraria que não haveria nenhum dolo, nenhuma intenção, nenhuma vontade consciente em praticar os crimes. Mas os autos, nesse momento de cognição de recebimento da denúncia, demonstram o contrário. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa, demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos de prova colhidos na investigação da Polícia Federal. A denúncia detalha essa participação, detalha os atos executórios. Depois de Moraes, foi a vez do ministro Flávio Dino declarar o voto. Ele destacou que, durante a sustentação oral das defesas, os advogados buscaram comprovar a inocência de seus clientes, mas não contestaram a tentativa de elaboração de um plano de golpe de Estado. Em primeiro lugar, no tocante à materialidade,
além dos elementos que foram mencionados pelo excelentíssimo relator, nós tivemos as próprias sustentações orais que, de um modo geral, vão no sentido da materialidade. Algo que me chamou a atenção, ministra Carmen, que o eixo central das sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades e sim afastar autorias, afastar os seus patrocinados, seus clientes, do itinerário delituoso ou em tese delituoso, o que também, obviamente, corrobora a densidade desse acervo probatório que foi muito bem escandido e delineado pela Procuradoria-Geral da República e pelo relator. O ministro Luiz Fux também acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e votou para que a denúncia se tornasse ação penal. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E, com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator. A ministra Carmen Lúcia ressaltou a importância do entendimento do que ocorreu até o dia 8 de janeiro. Segundo ela, é preciso decifrar o que ela chamou de máquina que tentou destruir a democracia. Já houve mais de uma tentativa, portanto, de se calarem as instituições democráticas, de se extinguir a democracia no Brasil. Isto é gravíssimo. Isto foi reconhecido pelos advogados, que de forma correta, de maneira honesta, como é da história dos grandes, bons e verdadeiros advogados, atestaram, não somos favoráveis e não tem que ser, porque advogado defende o cliente, com as condições do cliente, e não tem que ser favorável a nada, porque se fosse assim, nenhum assassino teria um advogado. Podia ter um lobista, podia ter um rábula de alguma natureza. A advocacia é um compromisso que a gente jura quando entra na Ordem dos Advogados do Brasil, para defender o direito e a justiça. E assim tem sido pelos advogados, por isso ontem eu elogiei a conduta de todos eles, e todos eles se manifestando na tribuna, como nas suas peças, de que somos contra esse tipo de situação e vamos provar se o meu cliente participou ou não, e se não participou, se ele tem que ser absolvido, porque haveria ou identificação falsa dos fatos, o que seja. Mas o que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. E com o voto do presidente, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Cristiano Zanin, a decisão de tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por suposta tentativa de golpe de Estado fechou com unanimidade. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos,
Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. A gente conversa agora com um advogado, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor universitário Ricardo Souza. Muito boa noite, professor. Obrigada por estar com a gente aqui hoje. Boa noite, Letícia. É um prazer conversar com vocês aqui para essa audiência tão qualificada de vocês. Professor, vou começar a te perguntar. Prazer é todo nosso. Professor, quero começar te perguntando porque uma das principais alegações ali das defesas foi em relação ali das provas, que nem todas as provas ficaram ali disponíveis, as defesas tiveram acesso a todas as provas. Agora, com o julgamento, né, todos se tornando réus, como que fica essa questão ali das provas? Elas ficam abertas para todo mundo? Ainda tem algumas provas que podem ficar em segredo de justiça? O que acontece, Letícia? Até a fase de inquérito, é possível que algumas provas fiquem, sim, em sigilo. A partir do momento que é recebida a denúncia, não mais, em razão, sobretudo, do exercício da ampla defesa pelas partes, né? Está acontecendo uma certa confusão, que é o seguinte: o STF tem informado a todo momento que todas essas provas estão disponíveis. O relatório da PGR que foi apresentado, com quase 300 páginas, é acompanhado de mais centenas de páginas de documentos. Então, existe essa divergência informacional se esses documentos se referem ao conjunto total das provas ou não. As defesas, algumas das defesas, estão alegando que não teria sido liberado todas essas provas. Agora, o STF afirma que já foi liberado. Pode acontecer também uma confusão daquela pessoa que não é um advogado cadastrado no processo. O processo é público e a gente pode acessar também pelo site do STF. Só que esse acesso, que a gente chama de acesso de terceiro, né, para quem não é um advogado do processo, esse acesso sim é limitado. Agora, os advogados, eles precisam e devem ter total acesso ao total conjunto probatório que está fundamentando a denúncia. Professor, também nessa linha da questão das provas e tudo mais, queria entrar um pouquinho mais na questão da própria delação do Mauro Cid, né? Agora que, de fato, vai ser aberta a ação penal e a gente entra numa nova fase, existe as próprias declarações dos advogados de defesa, elas mostram para a gente ali um caminho que deve ser percorrido por eles, que é o de questionar a quantidade de vezes, por exemplo, que Mauro Cid alterou algum fato narrado, algum relato feito na sua delação, tentando ali invalidar ou mesmo minimizar a delação do tenente-coronel. Queria saber do senhor como isso pode ser feito a partir de agora que a denúncia foi aceita, e qual o impacto de um possível questionamento ou mesmo desse enfraquecimento da delação, tendo em vista a importância dela para a construção da denúncia e para a decisão dos ministros agora. Boa noite, Larissa. Sua pergunta ela é interessantíssima, porque é um dos temas que nós temos visto tratado com mais efervescência diariamente acerca dessa questão. Por quê? Realmente, no caso da delação do Mauro Cid, nós temos uma peculiaridade considerável, que é a quantidade de vezes que ele teve que prestar depoimento, e na maioria dessas vezes ele teve que ir retificando aquilo que ele já havia dito. O que acontece? É importante a gente entender o seguinte: o Brasil ele adota um tratamento que a gente considera assim, atenuado com relação ao valor da delação premiada. Nos Estados Unidos, a título de exemplo, a delação tem uma força muito grande e de prova. No caso do Brasil, não. A delação premiada ela é um meio de obtenção de prova. Ou seja, aquilo que o delator traz para o processo, traz para as autoridades, tem que vir junto com a comprovação documental ou com outro tipo de prova, senão não tem valor por si só. E isso gera o seguinte efeito: é o delator que deve trazer as informações às autoridades
e comprovando essas informações com provas. No caso do Mauro Cid, aconteceu um pouco o contrário, porque ele prestou um depoimento e, na medida que o inquérito foi evoluindo, a Polícia Federal foi obtendo de forma independente outras provas que contradiziam a versão inicial do Mauro Cid. Então, ele era chamado para esclarecer aquela situação, e aí ele confirmava aquela prova que havia sido obtida. Ao meu entender, e isso é acompanhado por uma grande parte dos juristas, essa delação do Mauro Cid, ela poderia sim ter sido cassada já. E as defesas vão bater muito nesse sentido. Agora, uma coisa é a razão com relação à cassação, outra coisa é a razão com a defesa em si. Por que eu digo isso? Mesmo que a delação seja cassada, o maior prejudicado vai ser o próprio Mauro Cid, porque tudo aquilo que foi obtido de prova em razão dessa delação dele continuará podendo ser utilizado no processo. Então, é um meio de discussão que gera muito burburinho na coletividade, né, no público, mas eu vejo com efeito prático para as defesas muito limitado. É prejudicial para o Mauro Cid, isso com certeza. Professor Ricardo, obrigada, viu, pela participação. A Adriana que está falando com o senhor. Queria que o senhor comentasse a decisão do ministro Alexandre de Moraes em passar, né, em usar um filme durante o voto dele. Parece que essa foi uma decisão, um momento inédito dentro do Supremo, e o ministro Alexandre de Moraes usou o vídeo na tentativa de esclarecer a materialidade dos fatos. Uma estratégia que foi elogiada por alguns ministros da corte naquele momento, mas o que a gente observa também é que há um apelo muito grande, principalmente político, nesse contexto, né, em que se coloca a anistia como algo primordial, né, principalmente para os partidos da direita, uma resposta a tudo que tem, né, feito e a toda a pressão que tem havido também por parte da internet e a pressão política que isso vem acontecendo. Queria que o senhor comentasse isso, se realmente foi algo que pode ter ajudado ou não, né? Tornou-se polêmica, mas essa polêmica pode ajudar de alguma forma ou não? Adriana, boa noite. O que acontece, Adriana? Essa polêmica, ela tende a se desenrolar nos próximos dias aí, mas do ponto de vista técnico, meramente técnico, não tem como surtir muito efeito. Por quê? Nós estamos num momento hoje de grande mudança, de grandes alterações na forma como o processo se desenvolve. Isso por quê? Porque já há algum tempo nós temos no Brasil o processo totalmente eletrônico. Isso implica não só numa revolução tecnológica, né, porque a gente não precisa mais daquela quantidade enorme de papel físico, de espaço físico para que isso seja armazenado, daquelas audiências sempre presenciais. Hoje a grande maioria das audiências Brasil afora são virtuais por conta do processo eletrônico. Mais do que isso, nós temos no direito hoje uma nova técnica que é chamada de visual law. O que isso significa? É trazer para a comunicação jurídica, para as peças, para os atos no processo, elementos, inclusive gráficos, entendeu? Mesclar com ferramentas audiovisuais. O próprio CNJ já emitiu resolução no sentido de incentivar essa utilização pelos magistrados. Essa é a questão técnica. No caso utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes, a limitação dele com relação a essas ferramentas audiovisuais, ela é o seguinte: só pode fazer menção às situações de conhecimento público e notório, que foi exatamente a resposta que ele deu na sequência quando o presidente da turma, o ministro Zanin, estava para proferir o seu voto, e ele fez menção aos vídeos. O próprio Alexandre de Moraes já veio esclarecendo essa situação, que tratava-se da exibição de fatos públicos e notórios, inclusive parte daquelas informações constavam nos autos. Então, o que o juiz não pode, o que o magistrado não pode, né, inclusive as partes no processo, elas podem se utilizar de ferramentas audiovisuais na defesa de seus argumentos. O que não pode ser tratado, não pode ser trazido, são elementos estranhos aos autos ou que não sejam de conhecimento público e notório. E esse foi o caso. Então, assim, como se trata de uma novidade, pelo menos em âmbito de STF,
essa discussão vai se desenrolar pelas próximas semanas. Mas, ressalto mais uma vez, não acredito que tenha muito efeito prático. Professor, esse processo aí agora vai passar pela essa fase do julgamento. Se por acaso houver ali a condenação dos réus, como que fica essa questão? Já cabe recurso ainda, se caso houver alguma condenação, ou essa decisão ela já é transitada em julgado? O que acontece, né? O STF ele se dividiu a partir até de julgamentos de grande relevo, como por exemplo no caso do Mensalão, essa divisão em turmas. Antigamente sempre era o pleno que julgava todas as questões que iam direcionadas ao STF. Como nós temos duas turmas, cada uma com 5 ministros e ainda o presidente, né? Há sim essa discussão, essa possibilidade daquelas decisões que são julgadas pelas turmas, em casos específicos, poderem ser submetidas ao pleno por meio de recurso. Acredito que dado a grandiosidade dessa discussão, né, a gente está tratando em si, pelo menos hipoteticamente, da possibilidade de uma tentativa de um golpe. Então, creio eu que essa situação vai sim ser trazida e provavelmente vai ser submetida eventualmente aí um recurso ao pleno, caso, né, haja uma condenação dos envolvidos aí pela primeira turma. Agora, e é uma dúvida do rito, digamos assim, né? A partir de agora, as defesas, os advogados podem, por exemplo, convocar novas testemunhas, podem correr atrás de novas provas, podem pedir novas diligências no sentido de tentar ali defender seus clientes e mostrar que não tiveram envolvimento com essa tentativa de golpe de Estado? Larissa, não só podem, como inclusive devem, né? Essa é uma obrigação, inclusive, da defesa. Para explicar, né, para quem não é operador de direito, não lida com isso constantemente, nessa fase que a gente chama de inquérito, onde ainda não existia um processo, a partir de agora a ação foi recebida, nós teremos agora aquilo que a gente chama de fase instrutória. Então, tudo aquilo que foi coletado na fase de inquérito, a gente chama de fase indiciária, ou seja, indícios de materialidade da ocorrência do fato, né, e de autoria, de quem foi responsável por aquele fato. A partir de agora, todas as defesas elas vão ter amplo acesso a todos os meios de prova que eles entenderem como cabíveis, né, e também, eventualmente, até uma prova pericial, se for justificada, né, mas todas as defesas irão arrolar as suas respectivas testemunhas, né? E vai se iniciar agora uma nova fase. Da mesma forma, o Ministério Público, pela Procuradoria-Geral, também vai poder indicar testemunhas e vai produzir prova oral no sentido de alicerçar também a denúncia. Então, se iniciar agora uma nova fase probatória que, com certeza, vai ter nas testemunhas seu maior foco. E também professor, nessa... isso tem... Desculpa, Adri, só para completar, perdão te cortar. Professor, isso tem um prazo definido, assim? Isso está previsto? Quanto tempo pode durar essa nova fase de oitiva de diligência? Essa é a famosa pergunta de $1 milhão, assim, que todo mundo está bastante ansioso com isso. O que nós temos hoje é o seguinte, né? Não existe um prazo, não existe uma obrigatoriedade. O juiz agora vai ter que marcar, o ministro, né, relator, vai ter que marcar a audiência com tantos meses, com tantos dias. Não existe isso. O que se tem sido divulgado é que há uma busca pelo STF de tentar resolver esse caso o quanto antes para que se evite arrastar para 2026, que é um ano eleitoral, para que não gere impacto sobre o processo e nem sobre as eleições. Então, o que se tem é isso, mas não formalmente. É uma impressão que todo mundo que convive nos meandros de Brasília sabe dessa situação. Agora, não existe um prazo definido. Há uma expectativa, por conta de processos anteriores e por conta de procedimentos que já foram adotados em casos semelhantes, que é, por exemplo, a utilização de juízes auxiliares, né, para poder fazer audiências, inquirição de testemunhas, de que no segundo semestre nós tenhamos uma sentença a respeito do caso.
mas não é nada certo. E a partir do momento que o processo se inicia, gente, tudo é possível. Isso são apenas expectativas. Se eu pudesse apostar aqui numa data, num prazo, eu apostaria que essa instrução ela vai se desenrolar aí até o final desse primeiro semestre, finalizando no início do segundo semestre, e nós teremos até o final do segundo semestre uma decisão. Professor, em relação a esse segundo momento, os questionamentos e as discussões relacionadas às penas, ao tempo, né, e também aos crimes, isso vai tomar conta do debate também? Porque o que a gente percebeu, até nas defesas dos próprios acusados, é que cada advogado percebe, né, o seu cliente de uma forma diferente nesse contexto de tentativa de golpe. Nesse sentido, né, de acordo com a participação ou não de cada um, é que os advogados também vão tentar minimizar essas penas e reduzir a participação nesses crimes que foram imputados a eles? Adriano, você tocou num ponto importantíssimo. Olha o que você disse aqui, né? Os advogados vão discutir agora a participação ou não de cada um dos envolvidos ali, né? E o que se percebeu, pelo menos nesse primeiro momento das defesas, é exatamente isso. Ninguém contestou diretamente a ocorrência da tentativa de golpe. Não sei se vocês chegaram a reparar isso, mas é bastante curioso. As defesas estão se concentrando em excluir os seus representados daquele fato. Então, olha, se ocorreu, o meu cliente não participou ou não teve participação efetiva, entendeu? Então, as defesas estão caminhando nesse sentido. Isso leva a gente para um segundo entendimento, que depois a gente saber, né, quem participou e em que grau participou. Chega a segunda dúvida que está sendo discutida diariamente também. Quais vão ser as extensões dessas condenações? Por quê? Nos casos que nós temos visto até agora das condenações daquelas pessoas que foram presas em flagrante no dia do ato, né, ou no dia seguinte, na verdade, nós temos visto que o STF tem aplicado penas severas, não está aliviando para ninguém. Penas, assim, grande parte dessas penas entre 13 e 17 anos. Então são penas bastante pesadas considerado o cenário jurídico brasileiro. Então, se nós estamos falando de penas que chegam a 17 anos para aquelas pessoas que estavam lá no 8 de janeiro, que a gente sabe, né? Muitas daquelas pessoas ali foram induzidas, foram incentivadas aqueles atos ali impensados, né? Sem entrar no mérito da gravidade desses atos. Mas se essas pessoas levaram penas de 17 anos, é de se esperar que os mentores, que os articuladores de todo esse movimento que culminou ou não, né, no 8 de janeiro, lembrando que nós vamos iniciar agora a discussão e a produção das provas se há ou não há esse liame. Mas se for comprovado que há esse nexo causal, estes responsáveis deverão ter penas muito superiores. A gente imagina que poderão chegar próximo até superar os 30 anos, caso, né, seja comprovada a existência desse hipotético golpe tentado. Professor, só uma última pergunta. Um assunto que foi bastante questionado ali pelas defesas é se ia ser julgado pela primeira turma ou pelo plenário do STF. O acolhimento aconteceu ali da denúncia pela primeira turma. O julgamento, ele acontece também pela primeira turma ou ele tem a possibilidade de ser levado a plenário? O que acontece? Há a possibilidade, sim, de que em determinados casos o relator do processo submeta aquele julgamento ao plenário. Nesse caso, o relator ele optou por não fazer isso, e até a justificativa dele era o seguinte: caso ele fizesse isso, estaria se abrindo um precedente que poderia levar não só à análise do caso em si, mas daquela pessoa que está sendo julgada. Então, isso é um princípio de direito, que a gente chama de juízo natural. Eu não posso escolher quem vai julgar em razão simplesmente de quem está sendo julgado. Eu tenho que observar a legalidade, ou seja, o que a lei determina. E o regimento interno do STF, ele prevê sim
que para esse caso específico aqui, a competência seria da primeira turma. É importante lembrar que mesmo que ainda persistam discussões acerca dessa situação, isso já foi decidido pelo STF, pelo Pleno do STF. Então, a competência da primeira turma, ela já foi discutida e já foi referendada. E está prevista no regimento interno do STF. Então, eu acho também, como eu falei em outros casos, aos defensores, aos advogados, é obrigação deles levantar todas aquelas matérias que eles entendam que atendam, né, aos interesses da tese defensiva dos seus clientes. Mas eu acho que essa matéria também não tem como ser rediscutida mais adiante. Então já são favas contadas. O julgamento vai estar pela primeira turma. É aquele fato que eu falei há pouco. Pode até se discutir mais adiante se caberia um recurso para o pleno. Aí é uma outra situação. Mas a primeira turma é competente. Professor, para a gente fechar, sobre o general Braga Neto, é o único que está preso desse grupo, né, de 8 pessoas. Eu te pergunto, conversando com alguns especialistas em direito penal me disseram o seguinte: é possível que Braga Neto seja solto, até porque a denúncia já foi apresentada, já foi feita, e o fato dele estar preso se deve a conclusão de que ele estaria destruindo provas, vamos dizer assim, né? Foi isso que foi constatado para que ele estivesse preso. Agora que essa denúncia se torna uma ação penal e começa tudo novamente, né? Recolhimento de provas, testemunhas e tudo mais, a chance dele permanecer preso, o senhor acredita que ele pode ser solto? Como que fica a situação do general Braga Neto? Porque são mais de 100 dias preso. Eu entendo que ele pode e deve ser solto a qualquer momento. A prisão dele foi justificada exatamente, como você muito bem pontuou aí, numa acusação de que ele estaria dificultando, né, ele estaria constrangendo possíveis testemunhas, então estaria atrapalhando a colheita da prova na fase do inquérito. Encerrado o inquérito e aceita a denúncia, inclusive já há entendimento sedimentado nesse sentido, seria o caso de sim cessar essa prisão dele, que teve um motivo específico, que hoje não se justifica mais. Só lembro o seguinte, né? Como eu relatei agora há pouco, vai se iniciar agora a nova colheita de provas testemunhais. Caso qualquer dos réus, né, seja pego numa situação de constranger testemunha ou atrapalhar alguma situação do desenvolver do processo, uma nova prisão pode ser declarada, ou tentativa de fuga, mas o que justificou a prisão do general Braga Neto já não mais subsiste no mundo jurídico, então ele deveria sim ser solto. Ou então coloca condicionante também, né? Restrição de contatos, né, com pessoas relacionadas à investigação. Há a possibilidade disso também, né, professor? Sim, Larissa. Agora até menos, né? Porque o que acontece, né? A fase de inquérito, onde se está, a investigação em si, aí sim faz sentido. Porque isso também tem a ver com o impedimento da produção da prova, né? Agora, todos já são réus. Então não é comum ver esse tipo de restrição nessa fase agora. Eles têm que responder e cada um vai responder da forma que melhor ela prover, né? Agora, pelo que a gente viu até agora, nós podemos esperar aí que vão haver conflitos entre as teses de defesa. Porque, como eu disse, não houve nenhuma negativa peremptória da ocorrência do fato, né? O que houve foi: o meu cliente não participou, ou o meu cliente não teve uma participação efetiva. Então, agora sim, as cenas dos próximos capítulos serão emocionantes aí, com certeza. Professor, muito obrigada pela participação. É sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço, viu, meninas? Foi um grandíssimo prazer. Precisando, pode contar. Prazer é nosso. E a gente passa, né, a segunda fase. Alguma consideração, Lara e Letícia, em relação a essa primeira parte, né, do julgamento, em que a gente ouviu os votos de todos os ministros? Não foi surpresa, porque foi uma decisão unânime, já se esperava que essa decisão, da forma como foi, acontecesse, mas a gente foi surpreendido por alguns, né, momentos
que se tornaram destaques. Por exemplo, a exibição do vídeo, que de certa forma responde a um apelo, né, que está sendo feito pelas redes sociais. Agora a gente vai passar também para as declarações dos advogados do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, que se manifestou depois, mas foi uma manhã, né, bastante intensa de trabalhos lá no Supremo e também de alguns pontos, como a gente discutiu, pontos que serão até mesmo repercutidos aí nessa segunda etapa. Adriana, Letícia, eu acho que isso, né, Adriana, você destaca bem esse vídeo que foi, então, transmitido ali a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Como a gente já falou também, gerou bastante repercussão entre os advogados, que alegaram que aquilo ali não estava nos autos, enfim, né? Mas, e eu acho que a gente já falou bastante sobre como foi, né? O que a gente ouviu ali dos ministros, inclusive o Alexandre de Moraes prolongando um pouco mais a leitura do seu relatório, né? A previsão inicial era de 1h30, ele passou ali, se eu não me engano, um pouquinho das 2 horas dessa leitura, justamente para ir tentando rebater ali ponto por ponto e por que essa denúncia precisaria ser acolhida e, portanto, a ação penal aberta, enfim, e logo depois os ministros foram bastante concisos, né, em suas falas para alcançar a unanimidade. Mas, gente, eu queria destacar algo que me chamou muito a atenção no julgamento de hoje, na sessão de hoje, que foi quando o ministro Luiz Fux estava falando a respeito da questão das dosimetrias ali, para definição das penas, não para definir as penas, afinal de contas, a gente estava ali só analisando se eles estavam ali só analisando se receberiam ou não a denúncia, mas falando sobre a questão de definição de penas, e ele cita a Débora, a cabeleireira que pichou, né, a estátua à justiça com o Perdeu Mané. E ele justificando que pediu vista para que pudesse analisar melhor essa questão de definição de quanto tempo ela deveria ficar reclusa, etc. Inclusive, foi ele o responsável pelo pedido de vista da análise da questão da Débora nessa semana. E aí ele me solta a seguinte frase, gente, que eu queria destacar. Os erros, abre aspas, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem, fecha aspas. Eu achei isso poético. E ali no meio daquelas questões todas, né, de uma certa tensão, afinal de contas a gente está falando do 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, mas só para puxar esse ponto curioso, que não necessariamente tem a ver estritamente com os 8 integrantes do núcleo crucial que se tornaram réus hoje, mas para chamar a atenção também sobre como, ao longo dessas longas horas, né, essas 3 sessões, a gente pode ir pescando falas, declarações interessantíssimas dos ministros a respeito desse assunto, meninas. Eu acho que, de certa forma, esse apelo todo que está acontecendo, né, pela revisão de penas, esse argumento de que é mãe, tem família, tem filhos, né, o que tem sido muito falado, pode ser que esteja tocando, né, o coração aí dos ministros, pelo menos do ministro Luiz Fux, né, que não de certa forma, ele traz também uma concepção de que o juiz não é só não é uma máquina, né? É um ser humano que está ali, né, debaixo da toga. Então vamos ver qual vai ser a decisão do ministro Luiz Fux. A gente passa agora para a coletiva, não foi uma coletiva, né, gente? Foi praticamente um pronunciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele concedeu esse pronunciamento, fez esse pronunciamento ao lado de aliados, né, do próprio filho também, e ele falou por muitos minutos em relação à decisão. O ex-presidente disse que está sendo alvo de perseguição. Vamos acompanhar. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco, mas tem muitas novidades para vocês. Vou começar no final. Quando as eleições se acabaram. No dia 2 de outubro, 2 de novembro, alguns de vocês estavam lá na Alvorada, e eu fiz um pronunciamento à nação.
Coisa rara, né? Fiz um pronunciamento lido à nação. Eu vou ler apenas um parágrafo desse pronunciamento, que infelizmente não está no inquérito do ministro Alexandre de Moraes. Olha lá, o terceiro parágrafo, bem curtinho. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir e vir. O Bolsonaro, durante esse pronunciamento que ele fez hoje em Brasília, ele também afirmou que não houve golpe. Palavras do ministro relator, ficou convencionado por ele, está de defesa. E o decreto estava pronto para assinar. Seria então, se eu assinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator, configurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes de hipotética assinatura de um decreto de estado de defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente, de estado de defesa, e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração. Com a imprensa, com o parlamento, setor do poder judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Forças Armadas em primeiro lugar. Sociedade, empresários, agricultores. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Pois é, a gente já falou aqui ao longo dessa semana, já tinha a expectativa de que essa denúncia ela fosse aceita, ali nos bastidores, até para aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, já era esperado que o Supremo acatasse essa denúncia, então, e tudo ocorreu ali mais ou menos ali como era esperado. O que chamou atenção, como o próprio professor que a gente acabou de ouvir falou, chamou atenção ali também nos votos dos ministros, foi ali no julgamento de ontem ali, porque os advogados das defesas, eles não negaram ali que aconteceu uma tentativa de golpe, exatamente. Então, a expectativa agora qual que é? De como que essas defesas elas vão se construir ali nessa fase de julgamento. Se espera ali, a expectativa é que esses argumentos da defesa, eles sejam mais robustos a partir de agora, né? Porque não se gastou tanto ali nessa fase dessa primeira ali, se aceitava ou não a denúncia, né? Até porque já era considerada ali cartas marcadas de que isso ia ser aceitado. Então, a expectativa é que a defesa esteja se preparando para a gente saber agora, acompanhar e vale observar quais que vão ser esses instrumentos ali da defesa, né? É um ponto que também é importante a gente prestar bastante atenção. Muitas pessoas têm comentado, porque é a primeira vez que um ex-presidente é réu em uma ação. Não é verdade. O presidente Lula, ele também se tornou réu ali, prestes à eleição também. E um ponto que a gente tem que chamar a atenção, tem que prestar atenção, quanto tempo que vai durar esse julgamento, né? Tem a expectativa ali, né, no Supremo que esse julgamento aconteça ali entre setembro e outubro, mas tem a defesa também querendo prolongar que esse julgamento aconteça ali. Quanto mais se prolonga ali para as defesas, para o pleito de 2026, é melhor. E aí a gente vai ver como que isso se vai contaminar ou não o pleito de 2026 e de como que esse é um julgamento técnico, mas que não deixa de ser um julgamento político, de como que isso vai contaminar ali 2026, como que os candidatos da direita, se eles vão usar esse julgamento, como que eles vão, quais que vão ser as estratégias e como que o candidato, quem for ali, o candidato da esquerda também vai usar. Vai virar uma questão realmente política para 2026. Pois é, e o Supremo Tribunal Federal marcou para os dias 6 e 7 de maio julgamento do Núcleo 4, responsável por criar, disseminar notícias falsas sobre a justiça eleitoral. Então, faltavam 2 núcleos, né, para que o julgamento fosse marcado, marcou mais um.
Então agora só um que está sem o julgamento marcado, é o núcleo 5 que está sem. O presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin, reservou então 3 sessões para esse núcleo 4. No dia 6 de maio, às 9h30 da manhã e às 2 da tarde, no dia 7, às 9h30 da manhã. E aí é o núcleo 4, né, Letícia? Nesse denominado núcleo 4, são 7 denunciados pela PGR. Ailton Gonçalves Moraes Barros, que é um major reformado do Exército, Ângelo Martins de Nicole, que é major da reserva do Exército, Carlos César Morizzoni Rocha, que é um engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, e Giancarlo Gomes Rodrigues, subintendente do Exército, além do Guilherme Marques de Almeida, Marcelo Araújo, Bolvermete e Reginaldo Vieira, todos ali coronéis do Exército. Pois é, eles foram denunciados então pelos crimes de tentativa de abolição, violento do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado. E é isso, gente. Lari, quer fechar, arrematar? E eu sei que você tem que se despedir, né? Ai, gente, não, só para dizer mesmo, foram dias intensos, né? Mas tirando ali essa divergência apresentada pelo ministro Luiz Fux, ainda ontem, né? Tudo saindo como era aguardado, como era esperado mesmo, essa unanimidade, acatando aí, aceitando a denúncia. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente viu aí as declarações dele de hoje mais cedo. Depois, saindo do Congresso, ele falou mais uma vez, né? Basicamente, já que ele estava distante do advogado, ele acabou respondendo perguntas dos jornalistas, mas sem trazer grandes novidades. E agora é aguardar para saber não só o que as defesas vão, a que as defesas vão recorrer aí em termos de novas provas, diligências, né? E também saber qual foi o impacto e qual será o impacto nos próximos julgamentos dos outros núcleos. Vocês detalhavam bem aí quais são, para entender qual o impacto do que a gente viu nesses 2 dias, nesses próximos julgamentos. E, é claro, a gente continua falando desse assunto e de outros amanhã e depois. Meninas, agradeço muito e bom resto de jornal para vocês. Obrigada, viu, Lari? Até amanhã.